Vamos falar de conhecimento? Um currículo bem feito, bem escrito, bem montado é muito importante na hora de se candidatar a uma vaga. Uma questão que muitas vezes gera dúvida é o segundo idioma. É mesmo importante falar outra língua? Nós vamos conversar agora com a analista de talentos humanos, Mônica Gondim. Mônica, bom dia, viu? Bom dia, Mônica. Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Um idioma faz a diferença, assim, no currículo, Mônica? Sim, é muito importante. Tem determinadas vagas em que o inglês é fundamental. Alguns cargos hoje exigem muito conhecimento dessa segunda língua. Então, é muito importante que a pessoa que busca um crescimento profissional invista hoje nesse conhecimento. E aí a gente tem muito assim, eu falo inglês básico, intermediário, avançado. Como é que a gente pode, até para não se dar mal na entrevista, como é que a gente pode saber isso, Mônica? Hoje, algumas empresas aplicam provas de nível de conhecimento, né, de nivelamento para essas oportunidades. Várias escolas também oferecem essas provas. Às vezes, a pessoa pode procurar uma escola para tirar essa dúvida se o nível de conhecimento hoje é adequado para as oportunidades que estão sendo disponibilizadas, de acordo com aquela área que a pessoa busca uma colocação. Agora, o inglês hoje, ele é um diferencial ou não? Se exige mais do que o inglês? O inglês, eu estava lendo, Mônica, parece que hoje ele é uma obrigação, né? O inglês hoje se tornou uma obrigação e cada vez mais são exigidos outros pré-requisitos para as oportunidades. Então, assim, além do inglês, uma pós-graduação, um outro tipo de curso, como faz planilhas, né, um Excel, um bom conhecimento em outras ferramentas. Então, hoje, cada vez mais o mercado está mais exigente. E você percebe, como analista de recursos humanos, que as pessoas estão investindo num curso de idioma ou não? Que isso mudou muito? Então, com a crise, Mônica, mudou bastante, né? As pessoas têm buscado outras opções mais em conta no mercado para não deixar de lado a qualificação profissional. Então, o curso de inglês tem ficado aí para um segundo momento em relação a outras pós-graduações, outros cursos mais específicos. Hoje, gente, o mundo é pequeno, né? Eu brinco que o mundo é uma porteira. Exatamente. Ali a gente está em outro país. Além do inglês, hoje, assim, tem como a gente enumerar quais são as línguas mais exigidas, os idiomas mais exigidos hoje, se além do inglês? O inglês ainda continua em top primeiro. De lista. Ele continua. Segundo vem o espanhol. Terceiro, tem crescido muito o mandarim, né, o francês, as outras línguas, mas sempre inglês e espanhol continuam aqui, principalmente na nossa região. Quando se fala em falar um outro idioma, a gente pensa logo turismo, principalmente, que utiliza, mas há outras áreas em que se exige muito outros idiomas? Outras áreas exigem. Hoje a área de processos, projetos, exige muito conhecimento. A própria área de RH tem crescido muito. Nós estamos recebendo hoje muitos imigrantes. Né? O Brasil tem sido aí um país que os imigrantes têm procurado frequentemente, né? Com todos esses problemas que o mundo tem tido. Então, recentemente nós recebemos alguns candidatos que só falavam inglês, que vinham de outros países em busca de uma vida melhor no Brasil. Então, a própria área de RH também tem buscado se qualificar e tem algumas empresas que têm expandido seus negócios para o exterior. Então, várias áreas hoje estão abrindo as portas para o inglês, estão precisando do inglês. Até eu te perguntei sobre inglês básico, intermediário, avançado. E eu preciso deixar claro no meu currículo, porque às vezes se faz negócio com outros países por telefone, por e-mail. Há uma diferenciação quando eu vou incluir no meu currículo. Olha, o meu inglês ou o meu espanhol, o meu mandarim, eles são perfeitos para conversação, né? Ou para ler e escrever? Sim, é muito importante, porque às vezes a pessoa vai trabalhar numa área de compras, em que ela negocia com o fornecedor diretamente, então ela tem que colocar qual é o nível de fluência. É importante colocar a leitura, a conversação, se é um nível básico, intermediário, porque às vezes a pessoa vai só responder um e-mail, por exemplo, né? Não vai conversar. Talvez para essa pessoa é mais fácil digitar, escrever em inglês do que falar, porque a pronúncia às vezes é um pouco mais complicada. Então, é muito importante vir descrito ao longo do currículo. Fica mais claro e evita até não aproveitar aquela oportunidade de emprego, né? A gente vai dar uma pausa com a Mônica Gondim, que continua aqui. E para não ser apenas tópico de currículo, o candidato tem que estar preparado para provar os conhecimentos no outro idioma. A Mônica já deixou muito claro. Já pensou, por exemplo, em encarar uma entrevista de emprego bilíngue? É o que nós vamos ver na reportagem. Okay, so tell me a little bit about yourself. What are your dreams for the future? What's your wage expectation? What are your strengths and weaknesses?
Esta é uma simulação de uma entrevista de emprego. E você aí em casa, entendeu alguma coisa? Na sala de espera, eles recebem a instrução. É uma cena que mostra muito do que acontece hoje em qualquer lugar do mundo. É um momento tenso para muitas pessoas. Mas para quem se prepara, consegue derrubar essa barreira mais facilmente. Just a little bit. Oh, my name is Vinicius. I am 22 years old. I live in Uberlândia. I'm from here. Como é que foi o teste? Foi tranquilo? Olha, tranquilo, foi uma experiência super divertida, né? Diferente, nunca tinha feito isso antes, achei legal, bem enriquecedor. Acha que foi contratado? Não sei, acho que sim. O Vinícius começou a estudar inglês há quase um ano. Sabe que o mercado está exigente, principalmente na área dele, a da tecnologia. A gente sabe que o mundo hoje, a gente está na globalização, o mundo é global, né? As informações estão globalizadas. Então, se eu penso em fazer uma pós-graduação, fazer alguma coisa que melhore, que me capacite mais, eu preciso ter inglês como requisito mínimo. Foi preciso perder o medo e aprender a gostar do idioma. Até antes de eu começar inglês, era muito tabu, eu não gostava da língua, porque realmente eu não entendia. Só depois que eu comecei a fazer inglês, eu vi que, na verdade, eu gostava, né? É porque antes eu não entendia. Então, menos de um ano, parece pouco tempo, mas se você tem contato todo dia, diariamente com a língua, escutando, lendo, escrevendo, você começa a desenvolver e começa a quebrar essa barreira, né? Com a Vanessa foi diferente. A necessidade de usar outro idioma no trabalho fez com que ela saísse da zona de conforto. Sempre que precisava escrever em inglês, contava com um tradutor, até que um dia precisou atender uma ligação. Não deu muito certo. Se não fosse cômica, seria trágica, né? E teve uma situação em que me ligaram e eu consegui só falar o hi. E pediu para esperar em português. Você sente a necessidade de conversar, né, com essas pessoas e você não consegue ter essa interação. Então, por esse motivo, eu busquei o curso de inglês. Ela veio participar desta simulação de entrevista de emprego. A expectativa é que daqui para frente, com a dedicação, tudo fique mais fácil na empresa onde trabalha. A intenção é que, pelo menos em um ano, eu consiga, pelo menos, cumprimentar, né? Atender o telefone. No Brasil, apenas 5% da população fala uma segunda língua e menos de 3% tem fluência em inglês. Mas por que será que os brasileiros têm essa dificuldade em aprender o inglês? Um dos pontos, eu acho que vem da nossa cultura também, para aprender uma língua precisa ter determinação e muita disciplina. Outro ponto que tem todo o poder para ajudar ou dificultar o processo de aprendizado para o aluno é o método. Então, quando o brasileiro, né, a gente está falando aqui no Brasil, então quando o brasileiro vai procurar um curso de inglês para se especializar, para aprender uma língua, 2 pontos que ele tem que levar em consideração. O tempo que ele tem, então, se ele está pronto para se dedicar à disciplina, para levar a sério mesmo a proposta de ensino e qual o método que ele acha que vai dar mais resultado para ele aí no prazo que ele precisa. Essa experiência de simular situações corriqueiras pode ajudar a perder o medo e a vergonha de conversar em outra língua. A gente tenta criar a vivência dentro da sala de aula, então constantemente o nosso aluno está vivenciando todo esse processo dentro da sala de aula. Foi assim com Vinícius e agora ele não vai mais precisar fazer cara de paisagem por não saber nada em inglês. Você não entende do que está falando, mas, assim, alguns termos na área de tecnologia da informação, até mesmo de gestão, né, de negócios, são em inglês. Então, assim, faz diferença você ter o inglês, o mínimo que seja, faz diferença na hora de você se comunicar, de você entender do que as pessoas estão falando, do que determinado termo significa. É muito importante isso que ele disse, né, Mônica? O mínimo que você tenha já te leva a novos desafios, né? A compreender e a ficar ali no seu emprego. Agora, baixo o percentual de pessoas que estudam e que tem influência, não é? É muito baixo, né? Hoje, infelizmente, nós não temos esse costume de estudar o inglês pensando no trabalho. Eu vejo que o inglês é muito mais pensando num turismo, como você falou, de pensar que vai fazer uma viagem internacional, então a pessoa precisa se qualificar, do que pensar que a segunda língua é muito importante para o currículo. E às vezes nem só a segunda. A terceira. A terceira, não é? Porque... E sempre é tempo, porque se eu estou muito tempo na minha empresa, meu inglês está ali arrastado, desgastado. Sempre é tempo de se atualizar
E é importante isso para quem está muito tempo no trabalho? Sim, a atualização ela é importante para todos, né? Tanto para o inglês quanto para outros cursos específicos, mas a pessoa não pode parar. Se ela está trabalhando numa empresa já há 10, 20, 30 anos, ela sempre tem que inovar, sempre tem que melhorar o currículo, porque senão a gente acaba acomodando, né? E é um diferencial, tá sempre renovando o seu inglês. Chegou uma pergunta para a gente agora, o certificado ele é cobrado quando eu digo no meu currículo que eu tenho inglês, ou tenho francês, ou tenho espanhol. Eu preciso estar atento a isso, não adianta, eu fiz 2 anos, mas não tenho como provar, enfim. Acontece assim que hoje algumas pessoas, como tiveram uma experiência fora do Brasil, muitas vezes nós fazemos uma prova para ver se essa pessoa realmente tem essa fluência no inglês, porque em algumas áreas a pessoa fala muito, então é muito mais importante essa fluência. Para outras é importante realmente o certificado. Então tem que ficar atento para que tipo de oportunidade que a pessoa está concorrendo, quais são as exigências para a vaga. Quando é necessário o certificado, geralmente é divulgado essa necessidade. Agora, quando eu tenho inglês, fluência para falar, para escrever, ou tenho outros idiomas, isso é, digamos assim, uma porta aberta para um salário maior ou o mercado não vê isso ainda, Mônica, você como analista? Eu acho que o mercado ainda não identifica que o inglês é um diferencial, apesar de ser um investimento que a pessoa faz. Eu acho que ainda não há essa diferença, porque a pessoa tem o inglês, vamos supor, numa vaga mesmo de RH, eu tenho inglês e a pessoa não tem. Hoje não tem diferença no salário. Não é critério de desempate, vamos dizer assim, entre os candidatos hoje? Infelizmente, não. Ter um ou mais idiomas não é desempate? Só mesmo se for uma empresa em que a língua é extremamente fundamental. Como a maioria das empresas da nossa região não trabalham, né, diretamente com o mercado externo, não é uma exigência tão forte. A gente falou de ser, né, claro em relação a que tipo de idioma você fala, como que você fala e tudo. Mentir jamais. Nunca. Porque isso acontece, não acontece? Acontece, mas não pode. A gente entrevista, não é um local para mentir, é um local para você se mostrar. É para mostrar quem realmente você é, lógico, tomar cuidado em relação a como você vai falar de você, né? Mas é um local para você ser natural, porque depois você vai trabalhar num ambiente em que você vai se mostrar, né? Mônica, a gente está falando do inglês e do francês. Existe uma tendência para 2018, para os próximos tempos, aí, de algum outro idioma que a gente não tenha falado aqui? Por exemplo, o japonês, o russo, existe? Sim, algumas empresas, inclusive, que têm procurado, né, a América Latina para se instalar, estão realmente necessitando dessas outras línguas. Como você falou, o russo é uma língua que realmente, até eu já ouvi falar algumas pessoas que já trabalharam em empresas aqui em Uberlândia que necessitava desse idioma e que nós, às vezes, não pensamos, Exatamente. Né? Mas, o árabe também? O árabe eu também. li sobre isso. Porque estamos recebendo, né, as pessoas imigrantes, então sim, cada vez mais tem crescido a necessidade de ampliar nossos horizontes em relação às nossas línguas. Então vamos estudar aí para poder fazer um investimento no idioma. Eu quero muito agradecer a Mônica Gondi, que é analista de talentos humanos, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Obrigada, viu, Mônica? Imagina, eu que agradeço. Bom fim de semana para você. Obrigada.